Pai Senhor, meu irmão, aqui é o evangelista Miguel de Souza e queria fazer uma pergunta para você. Você é aquele tipo de pessoa que só trabalha debaixo de pressão? Eu trabalhei com um irmão na igreja, o evangelista Júlio César, e ele dizia: irmão Miguel, não gosto de trabalhar sob pressão. É coisa terrível, né? Talvez agora o Natal se aproximando, você já contando com uma parte do seu décimo, para quitar algumas dívidas, para iniciar o próximo ano sem dívidas. Mas aquela pressão da esposa que você tem que trocar a geladeira, que você tem que trocar o sofá, que você tem que trocar a cama, né? E por aí vai. Você imaginou viver uma vida debaixo de pressão? Talvez você também que trabalha numa empresa, essa empresa tem que produzir, né? Eu trabalhei na Ericsson da Amazônia em Manaus e a gente tinha que produzir um determinado número de peças durante a carga horária de trabalho. Então você trabalha debaixo de uma pressão. Ninguém gosta de trabalhar sob pressão. Vamos estudar hoje sobre o livro do profeta Ageu, né? Um dos profetas menores, e nós estamos aí na reta final dos profetas menores, que são 12, né? E dos 9 que estudamos foi antes do exílio. Agora começa os profetas pós-exílio, que são 3. É o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Este profeta aqui, Ageu, é muito interessante. Ele viveu por volta do ano 520 antes de Cristo, né? E nós vamos ver o versículo-chave deste livro, que está no capítulo 1 e o versículo número 4, tá? Eu vou ler numa tradução aqui, porque tem uma palavra que ela me chamou a atenção. O versículo 4 diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Essa palavra apaineladas, certo? Na sequência: enquanto esta casa permanece em ruínas. Essa palavra apainelada, numa tradução diz estucada, quer dizer construída, mobilada, uma casa feita com madeiras de lei, cedros talvez importado da região de Sidom, de Tiro ali. Então ela era uma casa chique, digamos assim. Digamos que na atualidade dissesse uma grande mansão. Nós vamos ver neste texto aqui, porque nós lemos aqui no capítulo de número 2, né, e o versículo de número 9 diz assim. Eu vou ler o versículo 8 para você entender melhor. O versículo 8 diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 9 do capítulo 2 diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós olhamos aqui a glória desta última casa. A gente vê falar a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Inclusive tem um louvor aí, né, que a pessoa que compôs diz que é a glória da segunda casa. Mas aqui não diz que é a glória da segunda casa. Aqui diz que é a glória da última casa. Significa então que nós poderemos ter mais casa aí. Nós, se formos analisarmos este livro aqui, nós encontramos apenas 2 capítulos e 38 versículos, este livro do profeta Ageu, né? E nós deparamos com a palavra Ageu, quer dizer festivo, certo? Nós vemos aqui 3 grandes problemas que o profeta Ageu enfrentou. O primeiro problema, o desinteresse. Depois vamos falar sobre um pouquinho sobre a glória desta casa, que será maior que a da primeira. Vamos ver aqui as 3 grandes problemas que o profeta Ageu enfrentou, que talvez você que está na frente da obra de Deus, você vá se deparar com pessoas assim e vai enfrentar isso. A primeira coisa que ele enfrentou foi o desinteresse. Se você voltar para o livro de Esdras, no capítulo 4, quando ele vem para Jerusalém, a missão dele era restaurar o templo, né? Você observa que vem Zorobabel. Zorobabel, ele era descendente do rei, né? Ele era da linha nobre. Então ele veio como governador. Na verdade ele seria, se o reino sul não tivesse sido invadido pelos babilônios, né? Ele teria se tornado rei, porque ele era da linhagem real, né?
da linhagem de Joaquim, rei de Judá. Só que como ele viveu no cativeiro, não tinha reinado nessa época, mas ele veio aqui por volta desse ano aqui, para quê? Ele veio para ser governador. Juntamente com ele veio Josué, que veio como sacerdote. A pessoa de Esdras veio para a reconstrução do templo. Você observa aqui, um para cuidar do lado espiritual, o outro cuidar do lado material do templo, né, que havia sido destruído. Esse templo que Salomão havia construído, ele passou 7 anos na construção daquele templo. Se você voltar lá para 2 Crônicas, capítulo 7, quando ele constrói esse primeiro templo, a Bíblia diz que a glória do Senhor, numa tradução aparece a Shekinah de Deus, que é a mesma coisa, tomou conta do ambiente. As pessoas que estavam ali, os sacerdotes, não conseguiram ficar dentro, tiveram que sair para fora, porque a glória de Deus era muito grande naquele lugar. Mas a Bíblia diz que a glória da última casa será maior que a da primeira. Então houve essa glória, esse mover de Deus ali nos dias da pessoa de Salomão, mas agora no ano 586, quando Nabucodonosor, na terceira investida, ele faz um limpo e destrói o templo. Este templo foi destruído, né? E agora, alguns anos depois, mais ou menos uns 50 anos depois ou mais, aí vem Zorobabel para reedificar este templo, que passou aqui pela uma reforma através do Ciro, né? Que havia assinado um decreto, e nos dias de Dario ele liberou para que viesse então para reformar este templo. Este templo que foi formado por Zorobabel é interessante, porque eles levantaram o templo, mas não ficou mais como era o templo de Salomão. Então alguém a princípio achava que a glória seria neste templo, mas não tem nada a ver com este templo que Zorobabel ele reformou. Você observa que os anos se passaram e depois Antíoco Epifânio, né, ele profanou este templo, ele construiu ali uma imagem, né, e naquele templo ali ele construiu uma imagem, ele chegou a imolar um porco no altar, profanou esta desolação, que se você for para o livro de Daniel, ele vai falar a dissolação, e aconteceu no período Antíoco Epifânio, né, quando ele levantou uma estátua ali de Zeus naquele lugar e profanou o templo do Senhor, já no período ali dos Macabeus, mais ou menos, né? Isso aqui faz parte da história dos Macabeus. Então a gente olhando este texto aqui, a gente vai observar que depois Herodes, o Grande, ele começou a reformar esse templo, esse mesmo templo que Zorobabel havia reconstruído. Ele fez uma reforma, passou um período de 46 anos. O Herodes o Grande não conseguiu concluir esta reforma. Depois veio Asquelau, né, que deu a sequência, e depois Herodes o Agripa, ele concluiu. Já por volta do ano 66 depois de Cristo, é concluído isso. E no ano 70 o general Tito vem novamente e destrói o templo. Você observa aqui que esse templo aqui não é o que a Bíblia se refere, que a glória da última casa será maior que a da primeira. Então a gente vê o primeiro templo de Salomão, este segundo templo aqui, uma restauração, ele ficou muito bom, mas não igual a que Salomão havia construído, né? E depois Herodes fez a reforma. Possivelmente no período da grande tribulação haverá um novo templo. Este novo templo que será profanado pelo anticristo. É uma das razões que vai haver um racha entre o povo de Israel e o anticristo, porque ele vai profanar este templo. Jesus também falou sobre isso em Mateus 24, sobre a dissolação que haverá, né? Ele vai fazer o que? Ele vai levantar uma imagem ali no templo, e os judeus, como não adoram imagem, vão romper com o anticristo. Aí que vai vir aquela grande peleja, as nações todas vão se rebelar contra Israel. Mas esta glória aqui, desta última casa, acontecerá só no milênio, certo? Mas voltando aqui, nós vemos 3 grandes coisas que o profeta Ageu enfrentou. O desinteresse da parte das pessoas. Havia retornado do exílio, em vez de eles se preocuparem mesmo com a reconstrução do templo, alguns até, que nem o próprio Esdras, como eu falei no início, ele se propôs, mas aí começou a vir a oposição, e aí eles pararam o templo, e depois de Deus levantar aqui esse homem,
Deus agora chacoalha eles então voltam a reconstruir o templo que em torno de 4 anos ele foi totalmente construído. O de Salomão 7, esse aqui um período de 4 anos, ele foi construído, reconstruído este templo aqui. Você vê aqui o desinteresse, as pessoas não estavam interessadas. No reino de Deus não é diferente. As pessoas não têm muito interesse na obra de Deus. Tem um versículo na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 33, eu sempre digo, se aquele versículo fosse o versículo base da salvação, nem eu e nem você seria salvo. Quando diz ali, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu pergunto a você, você tem seguido na risca isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Eu posso provar que não, porque você acorda de manhã. Se a prioridade fosse o reino de Deus, você já levantaria da sua cama, sentaria ali, agradeceria a Deus pela noite, pediria um dia abençoado ali, em seguida você iria escovar os seus dentes e tirava um momento para um devocional, que seria, quem sabe, cantar um louvor de adoração, ler um texto, uma meditação, e você seguiria sua vida normal. E seria buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que acontece? O seu celular possivelmente está na cabeceira da sua cama. Quando você abre os olhos, a primeira coisa que você faz é pegar o celular para conferir as notícias. Então, você já sabe que se este versículo dependesse a minha salvação dele e a sua, nós não seremos salvos. É que Deus é longânimo, ele nos compreende. Mas essa é a realidade. Então, desinteresse. A terceira coisa, desencorajamento. Você observa que a pessoa de Neemias enfrentou isso quando Tobias e Sambalate vieram ali, né? Desencorajar em vez de estimular. Você talvez que assumiu um departamento na igreja, seja a mocidade, a irmã, talvez o círculo de oração, talvez o departamento da escola, alguém diz, não vai dar certo, você se programa num projeto no nível de obra de Deus e existe aquelas pessoas que vão te desencorajar, não vai dar certo. Aqui o que acontecia? Havia muitos anciões ali que chegaram a ver o primeiro templo como era. Não, agora não tem como mais fazer aquele templo igual ao de Salomão. Então estavam desencorajando as pessoas. A terceira coisa que a pessoa do nosso irmão Ageu enfrentou, a insatisfação. Dificilmente você vê um líder na frente de uma igreja, as pessoas satisfeitas. Tem sempre alguém insatisfeito com a forma como ele administra, com a forma como ele trabalha, principalmente quando assume um trabalho de chegada assim. Existe muita insatisfação das pessoas, os dias vão se passando também, e você está trabalhando com alguém, você está insatisfeito. Isso aqui é uma coisa que acontece muito. Mas o texto aqui diz assim, o versículo-chave, acaso é tempo de habitardes em casa apaineladas? Numa outra tradução da corrigida diz, em casa estucada, enquanto que a casa permanece em ruína. Que casa estava em ruína? A casa de Deus. Porque todo mundo estava preocupado com o seu lado, com a sua casa, com o seu conforto. Não há nenhum erro você ter um carro do ano, uma casa do ano, uma casa bonita, um apartamento de luxo. Não existe nenhum erro nisso que você tem. Só que você não pode colocar o seu coração naquilo que você tem. Por quê? Porque Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Eu vejo um pastor que mora numa mansão no Rio de Janeiro e o valor desta mansão é de 4 milhões de reais. Isso é muito perigoso, porque nós temos que estar aqui, mas pensando na glória eterna com Cristo. Aqui tudo é passageiro. O outro pastor colocou um dente de porcelana no valor de 120 mil reais. O que seria isso aí? Vaidade? O que seria mais? Luxúria. Se você estudou sobre a teologia romanista, eles apresentam os 7 pecados capital. E entre um desses 7 capital está o que? A luxúria. Então a pessoa, na vaidade, no luxo, começa a se envolver com as coisas terrenas e esquece as coisas espirituais. Você não Deus não priva você de ter riqueza, de você ser uma pessoa bem-sucedida. Mas Deus tem que ser a prioridade na sua vida. Então aqui a preocupação das pessoas era com as suas casas e não estavam nem aí para a casa de Deus. O versículo aqui, que não me lê mais um pouquinho, tem tanto versículo bom que nós poderíamos estudar aqui, mas o tempo não me permite, né? E nós vamos então ficar aqui com o capítulo de número 2, né? Da conclusão aqui, capítulo de número 2, né? Aqui diz assim a palavra de Deus, o versículo de número 9. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar
darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. No milênio, eu espero me encontrar com você no milênio. Talvez a gente nunca vá se conhecer pessoalmente, mas no milênio, em nome de Jesus, nós estaremos juntos ali para a glória desta segunda casa que será erguida no período do milênio. Não me pergunte como vai ser, porque é mistério e mistério não se explica, apenas se crê. Que Deus em Cristo nos abençoe, meu irmão.